Pega a visão do canal de Guerreiro. Hoje, sexta-feira, eu queria falar um pouquinho sobre oração. Na Debra Vila Bonilha, nós estamos no segundo dia de campanha sobre oração. Então, o tempo é mais a gente está se reunindo para orar, né? Então, eu quero trazer uma palavra ao teu coração, um breve devocional, para que nós possamos compreender através da palavra de Deus um pouco mais sobre a oração. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Será que é possível orar sem cessar, irmão? Se a Bíblia diz que sim, é possível que sim, né? E então a pergunta fica: como eu poderia aumentar o meu tempo de oração? Saber sobre os tipos de oração é muito importante para melhorar a qualidade e a quantidade de oração em nossa vida devocional. Esse período que eu tenho aqui, eu venho debaixo de oração e é um devocional a qual eu oro para poder transmitir essa palavra ao teu coração. Então é muito importante nós entendermos os tipos de oração para que a tua oração seja mais eficaz. Deus te ouve na tua sabedoria, do conhecimento pela palavra ou não. Deus, ele nos ouve, não tem nada que impeça, mas para que tenha uma eficácia melhor a tua oração, é importante compreendermos pela palavra de Deus, né? O ano tem aproximadamente 8.760 minutos. A pergunta é: quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem dedicado a falar com Deus, o seu Criador, né? Então reflita sobre isso e busca fazer mais orações com mais intensidade ao Senhor, porque Ele dá a resposta, pode ter certeza. Ele dá a resposta. Para Deus não tem meio termo, é sim, sim, não, não. No passado, os profetas vestiam um efode chamado de Urim e Turim, e ficavam duas pedrinhas, e ali se obtinha a resposta do sim ou do não. Não tinha nenhuma, como um farol, o amarelo, não. Se não tinha resposta, porque Deus estava em silêncio, Ele não é obrigado a te responder de imediato, né? Mas não tinha um amarelo assim, vou ver, não, é sim ou não, ou o silêncio de Deus é que Deus está trabalhando, né? Então, como você ora? O livro de Salmos, ele é rico em orações, por isso eu separei aqui 5 tipos de oração para a sua meditação. Eu vou trazer, vou tentar ser o mais breve possível. Assista mais de uma vez, consulte os versículos que eu vou estar passando na Bíblia e peça que o Espírito Santo de Deus testifique ao teu coração. Primeiro tipo de oração que eu separei, a oração da adoração. Está em Salmos 13, do 1 ao 6. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol, como está acontecendo agora, até o seu acaso. Há de ser louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Então a oração da adoração, ou de louvor, é uma oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele, exaltando o Senhor pela sua grandeza, força, eternidade, poder, onipotência, onipresença, os atributos de Deus. Você agradece a Deus pelos atributos dele, né? Então seria como elogiar a Deus, oração de... Por isso que a gente vê que é muito importante você falar um hino de adoração, mas que vai contar algo totalmente atípico. Não é um hino de adoração. Um hino de adoração é quando você tem um louvor, como um exemplo: poderoso Deus. Você está exaltando um atributo de Deus, você está adorando um atributo de Deus, né? Isso é um louvor de adoração. Então seria como elogiar a Deus. Em João 4,24 está escrito: Deus é espírito e é necessário que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Então adore a Deus conhecendo sua glória e majestade. Isso é uma oração de adoração que se torna um louvor também, genuíno de adoração. Amém? E tem também a oração de confissão. Está em Salmos 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e em cujo espírito não há dolo.
Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua alma pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então uma oração, cometeu algo que desagradou a Deus, desagradou ao próximo, ora a Deus pedindo perdão, confessa, não fica retendo, não deixe que raízes de amargura, de ressentimento, criam no teu coração e no próximo. Então a oração de confissão é um momento que refletimos, arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados. Devemos falar com Deus contando o que fizemos de errado, reconhecendo que somos falhos. O que fazemos de errado contra nós mesmos ou contra alguém também aborrece a Deus e deve ser confessado. Deixar de confessar é pecado, presta bem atenção nisso, hein? Uma oração sem um momento de confissão não será ouvida, né? Então até é importante até você no início da sua oração, né? Peça perdão a Deus pelos seus pecados, com sabedoria. Não, ó Senhor, perdoa os meus pecados. Não, sabendo o que você fala, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Você está entendendo? Tem que ter essa intimidade com Deus. Ele é o nosso Criador, né? Salmo 66, versículo 18 está escrito: se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. O que está querendo dizer? Quando você não pede perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas mazelas, a tua oração não sobe da maneira que ela deveria subir. Então, abra o teu coração diante do Senhor, confesse seus pecados. Ele já sabe na realidade, mas Ele quer ouvir os seus lábios como expressão de arrependimento. É necessário a oração de confissão. Oração de intercessão, está em Salmos 20, do 1 ao 4. Ó Senhor, te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o desejo do teu coração e cumpra todo o teu desígnio. A intercessão é você entrar na brecha por alguém. Por exemplo, eu diariamente oro pela paz em Israel, oro pela paz em Jerusalém. Então essa é uma oração de intercessão. Eu oro pelos meus familiares, oro pelos meus filhos, oro pelo pastor, pela liderança. Isso é uma oração de intercessão. E Deus se agrada dessa oração de intercessão, né? Na oração de intercessão, oramos não por nós mesmos, sim por outras pessoas. É um momento em que nós colocamos no lugar de alguém para pedir a bênção do Senhor por suas vidas. Orar pelos enfermos é uma oração de intercessão, pelas famílias que têm entes queridos acamados, nós temos que orar, fazer essa oração intercessória. Então, em Atos 12:5 tem uma oração de intercessão que tirou Pedro da cadeia, né? Atos 12:5 está escrito: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. E Deus ouviu a oração daquele grupo na unidade e libertou Pedro da prisão. Aconteceu até algo interessante. Nós dirigimos um trabalho muito interessante, tem que ter sabedoria na oração. Nós dirigimos um trabalho numa comunidade no interior de São Paulo e muitas famílias tinham entes queridos em prisão. E nós fizemos uma campanha de oração para libertar aquelas pessoas. Só que a tua oração tem que ser perfeita a Deus, porque liberou muitas pessoas, mas nós esquecemos de pedir algo para Deus. Nós devíamos ter pedido que aquelas pessoas que fossem libertas viessem transformadas, porque elas foram livres e deu um trabalho na comunidade, irmãos, para as famílias. Olha, então, se você quer orar para alguém que está aprisionado, ora também para Deus transformar o coração da pessoa, porque Deus pode soltar e virar um problema. Ele pode ouvir a tua oração. É um plano dele libertar aqueles que estão cativos. Oração de petição. Salmo 54, do 1 ao 4. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, porque homens insolentes se levantam contra mim e violentos procuram a minha vida. Eles não põem a Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor quem sustenta a minha alma. A petição é um clamor, é uma súplica, né? São pedidos especiais para a sua vida, para a sua família. Jonas fez essa oração. Salmo de número 120 tem essa oração de súplica, de clamor,
pedido urgente, né? Salmo de número 37, 4 está escrito: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O teu coração deseja se ele estiver com a mente de Cristo. Não são desejos que não correspondem a Deus. Amém? Então peça a Deus crendo que Ele pode tudo, pautado na palavra. Né? Já teve casos num culto de oração, uma mulher vem com uma foto de um homem e fala: eu quero que ore por esse homem. Quem é esse homem? Assim, ele está casado com... Peraí, pô, Deus, vai ficar ruim de Deus ouvir essa oração. O cara está casado, você quer o marido de outra mulher? Difícil. Mateus 7, do 7 ao 8 está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo que pede recebe, e quem busca acha, e a que bate abrir-se-lhe-á. Então é como foi 1 Tessalonicenses 5,17, insistência, né? Embora o judeu tenha um padrão de orar 3 vezes, como Jesus no Getsemane e o apóstolo Paulo pelo espinho da carne, mas esse é outro assunto. Para finalizar, a oração de ação de graças. Salmo 92, do 2 ao 5. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério ao som solene da harpa. Pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. É aquela oração que você agradece a Deus pela vitória, pela cura. Nós tivemos uma batalha tremenda contra a enfermidade no membro da minha família e Deus deu vitória, deu para mim também sobre uma enfermidade que supostamente queria me abater, mas Deus deu vitória. Então, aí você faz aquela oração de ação de graça, a vitória da casa própria, de uma porta aberta. Você sabe, ora agradecendo, porque muita gente recebe a bênção e depois esquece de Deus. Salmo de número 75, verso 1 está escrito: damos-te graça, ó Deus, damos-te graça, pois o teu nome está perto. Os que invocam o teu nome anunciam as tuas maravilhas. Muito maravilhoso. Então nós temos a oração de adoração, a oração de confissão, a oração intercessória, a oração de petição ou de clamor ou súplica e a oração de ação de graças. Eu não sei qual tipo de oração você precisa fazer. A melhor e primeira, primordial, é a de confissão, é essa de arrependimento, porque essa abre o teu coração para que você reconheça que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Pega a visão do canal do Guerreiro, ore mais, é saúde para você. É um assunto extenso, mas espero que nesses minutos você compreendeu um pouco. Se você não entendeu, assista mais uma vez, leia os versículos que eu te passei na Bíblia Sagrada e o Espírito Santo de Deus vai testificar a necessidade que você tem de orar. É muito importante. É uma comunicação com o teu Criador. Bom dia.